Nos dias seguintes, Iju recebeu uma mensagem de Dogu, informando que em breve teriam uma refeição com sua família. Ela permaneceu pensativa, pois ele estava mais silencioso ultimamente, e se perguntava sobre o motivo de ele nunca mais ter ido visitá-la. Ela se ergueu da cama e dirigiu-se à sua escrivaninha. Nos últimos dias, Dogu demonstrou consideração ao preparar materiais, para que Iju pudesse desenhar. Isso reflete o cuidado e atenção que ele tem por ela. Enquanto desenhava, recordou-se do dia na praia em que ele a encontrou. Vivenciou novamente aquele momento. E de repente, percebeu que havia desenhado ele. Ficou surpresa, a ponto de deixar o lápis cair no chão. Mesmo o conhecendo pouco, questionou-se se estava desenvolvendo sentimentos por ele. Independentemente disso, ela não poderia deixar isso continuar. No dia seguinte, ela fez uma visita ao hospital onde seu avô estava. A saúde dele já estava melhorando, mas ela queria esclarecer desde quando ele sabia que ela era sua verdadeira neta. Ele respondeu que não fazia muito tempo. Mas agora que ele conhecia a verdade, parecia que de repente desenvolvia algum afeto por ela, embora para ela nada tivesse mudado. Ela duvidava que seu pai também se arrependeria. Seu avô, reconhecendo que a magoou profundamente, pediu desculpas. Iju pede que ele guarde segredo em relação ao seu pai, já pensando na surpresa que ele teria ao descobrir que ela era sua filha biológica. Seu avô também percebeu que ela não mencionou nada sobre sua mãe biológica, deixando Iju atordoada, ansiosa para saber se sua mãe ainda estava viva. Segundo as informações que ele tinha, a mãe de Iju aparentemente não estava mais entre os vivos. De qualquer forma, isso não incomodava Iju, pois não tinha o desejo de encontrá-la, mesmo que estivesse viva. Ao informar que estava indo embora, seu avô expressou o desejo de aguardar ansiosamente sua próxima visita, o que a fez questionar por que ele estava tão carinhoso com ela após todo esse tempo, gerando certa irritação, pois ela não conseguia odiá-lo como queria. Antes de partir, ela disse que se ele quisesse vê-la se casar, ele não poderia morrer. No corredor, ao lado do quarto do avô, Iju negociava com Jeon, pedindo que ele ficasse ao seu lado. No entanto, ele queria entender o quão desesperada ela estava por sua ajuda. Ciente de que convencê-lo não seria fácil, Iju optou por demonstrar com gestos concretos em vez de palavras. Então, ela fez a proposta de ceder a galeria de arte Raon a ele. Inicialmente, Jeon não achou a oferta muito atrativa, até que Iju revelou que a pintura que ele tanto procurava estava na sala VIP da galeria. A surpresa tomou conta dele, tentando compreender como Iju sabia sobre sua busca pela pintura. Iju estava satisfeita por sua suposição estar correta, e Jeon concedeu um prazo de 1 mês para que ela entregasse a obra. A vingança matrimonial perfeita. Dogu não aguentou esperar mais, e resolveu visitar Iju. Ele tinha se ausentado por um tempo, para que ela pudesse pensar cuidadosamente sobre a proposta de morarem juntos. Ele queria saber se ela precisava de mais tempo antes de decidir, e se questionava internamente se deveria ter esperado mais alguns dias antes de aparecer. No entanto, Iju já tinha tomado sua decisão, e concordou em morarem juntos, deixando Dogu surpreso. Ao mesmo tempo, ele refletiu sobre o momento, característico de Iju. Ela realmente era imprevisível. Depois, Iju pergunta se ele gostaria de experimentar a receita que ela preparou na aula de culinária. Mesmo sabendo que ela não era boa nisso, Dogu topou. Quando ela pediu sua opinião, ele foi honesto como da última vez, o que a deixou decepcionada. Ainda assim, ela preferia a honestidade, já que sua professora só a elogiava. Dogu comentou que talvez fosse, porque Jaime não comia o que Iju preparava. Ele falou isso sem pensar, o que irritou Iju pelo excesso de sinceridade. Mas então, ela sorri de maneira encantadora, enquanto pede para deixar esse assunto para lá. Como sempre, Dogu a observa admirado. Então, ela questiona por que ele a está olhando daquela maneira novamente. Ele simplesmente responde que é porque ela é muito linda, deixando Iju sem palavras. Ela muda de assunto, querendo saber como eles vão praticar ser um casal. Dogu explica que simplesmente vão fazer coisas, como aumentar a confiança um no outro e ter uma relação próxima. Iju fica pensativa por um momento. Ele não queria dizer que uma relação próxima seria no sentido íntimo, né? Só de imaginar algo desse tipo, Iju fica totalmente corada.
Então, Dogu se aproxima dela e propõe que, para começar, deveriam formar um vínculo estreito, confiar um no outro, e definitivamente, se conhecerem por dentro e por fora. Ele se dispõe a começar primeiro. E depois, seria a vez dela. Então, ele a conduz para entrar no quarto que estava proibido. Hoje era o dia em que finalmente ela descobriria o que tinha naquele quarto. E lá estava o seu maior tesouro. Um quarto de jogos. Iju ficou encantada com o lugar, e Dogu perguntou se ela queria jogar, mas ela recusou, dizendo que nunca havia experimentado uma máquina de arcade antes. Então, ele decide jogar com ela para que pudesse aprender. Como era uma novidade para ela, acabou perdendo. Observando que ele parecia muito feliz, ela comenta que ele realmente deve gostar muito de jogos, e ele responde que sim, mas não tanto quanto gosta dela. Depois de mais uma derrota, Iju se prepara para sair do lugar, até que Dogu comenta que sempre esteve sozinho naquele quarto, pois era o único lugar onde conseguia se esconder de seu irmão, que o odeia. Iju se vira na direção dele para acompanhar o que ele dizia. Enquanto se aproximava, Dogu pede para que ela não se preocupe, pois o quarto não era apenas um esconderijo, mas também o lugar que ele mais gostava. E ela era a primeira pessoa que ele permitiu entrar naquele espaço. Iju percebe que eles não são tão diferentes assim e também quer ser sincera com ele. Contou que a verdade é que não consegue comer comida preparada por outras pessoas, pois alguém envenenou sua comida quando era pequena, e ela esteve perto de morrer por isso. Esse incidente causou uma desordem alimentar devido ao trauma. Dogu pergunta quem faria algo assim, e ela responde que não sabe quem fez ou por que fez isso com ela. Essa foi a primeira vez que ela compartilhou isso com alguém, além da Sujin. Dogu fica em silêncio por um momento, e depois agradece por ela ter confiado isso a ele, reconhecendo que é um assunto muito difícil para ela abordar. E ela também expressou o seu agradecimento. Certamente, foi um grande passo para ambos, pois começaram a se conhecer um pouco mais naquele dia. Mais tarde, ao retornar para casa, Dogu se depara novamente com seu desagradável meio-irmão, que comenta ter visto a mulher com quem Dogu iria se casar, e que achou ela linda. Dogu já começa a estremecer de raiva, e Jeon-wook se aproxima, dizendo que Iju ficaria ainda mais bonita quando estivesse chorando. Nesse instante, Dogu agarrou seu meio-irmão pela camisa. Ele revivia seu passado, quando encontrou um gatinho miando sozinho, debaixo de um carro em um dia chuvoso. Cuidou e alimentou o pequeno felino sem que sua família soubesse. Até que um dia, seu irmão descobriu o gato. E tentou matá-lo. Apenas porque Dogu gostava dele. Naquele dia, Dogu fugiu de casa com o gato, decidido a proteger aquilo que mais amava. Desta vez, ele não permitiria que Jeon-wook prejudicasse o que era precioso para ele. Sem hesitar, Dogu deixou claro para seu meio-irmão que estava disposto a tudo. Se ele se aproximasse de Ju, não hesitaria em esmagar sua outra perna também. No dia seguinte, Dogu chega ao apartamento com todas as suas coisas. Eles se cumprimentam, e ele segue para o seu quarto para desfazer a mala. Nesse momento, a ficha cai para Iju. A partir de agora, começariam a morar juntos. Pouco depois, Iju fica pensando se não teria sido melhor ir para seu quarto em vez de esperar por ele na sala. Ele aparece logo em seguida, recém-banhado, exibindo seu abdômen definido. Ela se sente constrangida com a cena. E levanta-se do sofá, alegando que não está se sentindo bem e que vai pular o jantar. Dogu segura a mão dela, insistindo que mesmo que ela não jante, precisam praticar ser um casal. Ele pede que ela se sente, e ela obedece, aparentando desconfiança. O primeiro passo de Dogu é praticar o contato visual. O segundo passo envolve ultrapassar a barreira psicológica, que é a linha de defesa de Ju. Ele planejava segurar a mão dela. Embora hesite por um momento, ela permite que ele pegue em sua mão. Nesse instante, ela se pergunta por que seu coração está tão acelerado. O próximo passo era o abraço. Dogu comenta que no dia do casamento, eles teriam que se abraçar e se beijar, portanto, precisavam praticar tudo com antecedência. Casamento, beijo, abraço. Essas palavras ecoavam nos pensamentos de Ju. Ela pensava que não precisavam praticar tanto, mas Dogu já havia afirmado antes, que ela era péssima atuando. Concordando, ela admite que ele está certo. Afinal, ela havia prometido fazer qualquer coisa, e isso era apenas parte do processo de sua vingança. Estava tudo bem. De repente, ela o abraçou de forma brusca,
pegando Dogu de surpresa, e incluiu até tapinhas nas costas. No final, Dogu não ficou satisfeito com esse abraço, pois ela o envolveu como se estivesse abraçando um cachorro grande. Antes que ela pudesse reagir, Dogu mostrou a ela como fazer isso de uma maneira delicada. Ele a abraçou suavemente, e nesse exato momento, seu coração estava prestes a explodir. Em seguida, ele segurou a mão dela, enquanto lhe dizia para confiar nele quando ele segurasse sua mão dessa maneira. Isso significava que ninguém seria capaz de prejudicá-la. E ele estaria ali para protegê-la. No dia seguinte, a senhora Yeon-hwa visitava o avô de Dogu, que compreendia claramente o motivo de sua visita. Ao saber que seu neto iria se casar, percebeu que, embora isso fosse algo positivo, a reação da senhora Yeon-hwa indicava que ela talvez não gostasse da noiva. Entretanto, ela não soube responder adequadamente, o levando a supor que, na verdade, ela apreciava a moça, mas precisava de uma justificativa plausível para se opor ao casamento. O avô estava ciente de que Dogu estava destinado à grandeza, e que assumiria a liderança da empresa Seogang no futuro. Ele já sabia que a noiva de seu neto era Iju, e Yeon-hwa ficou surpresa por ele já saber disso. A verdade é que Jeon, o pai de Dogu, havia estado lá meia hora antes e compartilhado todos os detalhes. Agora, o avô percebia a oportunidade de usar Iju para benefício próprio. Finalmente, chegava o fim de semana e ocorria uma reunião familiar, desta vez apenas com a família de Dogu. Todos estavam sérios. Iju educadamente se apresentou para aqueles que ainda não a conheciam, expressando gratidão por ter sido convidada. Entretanto, a mãe de Dogu deixou claro que não a tinha convidado, deixando Dogu desanimado ao ouvir sua mãe falar assim. Iju, no entanto, não se deixou abalar, e informou que a intenção dele era apenas apresentá-lo oficialmente à família, expressando sua felicidade em estar ali. O pai de Dogu foi muito cortês com Iju, o que deixou sua esposa irritada, pois ainda relutava em aceitar esse casamento. Quando chegou o momento de servirem a comida, Iju se sentiu insegura, e nesse instante, Dogu segurou sua mão, e ela já percebeu que isso era um sinal de que ele iria protegê-la. Enquanto isso, Dona gritava, insistindo que se alguém tivesse perguntas, que as fizessem, pois não queria perder tempo. Dogu então pediu a todos que se sentissem à vontade para fazer perguntas, se desejassem. No entanto, Jeon-wook mencionou que sabia algumas coisas sobre sua futura cunhada. Que ela é adotada, rompeu recentemente seu noivado, e que a WJ Retail enfrenta dificuldades financeiras. Dogu ficou furioso, mas Iju segurava sua mão, fazendo ele lembrar do sinal de proteção, e isso o acalmou. Dogu não se importava mais com o que pudessem dizer sobre ela, pois a estava conhecendo muito bem. E o mais importante, ele a amava profundamente. Jeon-wook supõe que eles devem ter se apaixonado à primeira vista. Então, Iju concorda com ele. Era verdade que ela tinha um monte de defeitos. Mas seus sentimentos por Dogu eram genuínos. Eles se apoiavam e confiavam um no outro. E lá estava Jeon-wook, igualmente uma víbora, assim como Yura. Depois, Iju foi ao banheiro, e Dona seguiu sem hesitação, expressando que não gostava dela. Iju apenas a observou sem entender o motivo. Dona explicou que sua aversão se devia ao fato de Iju ser irmã de Yura, a quem ela odiava profundamente. Iju, por sua vez, afirmou que isso era ótimo, pois também odiava sua meia-irmã intensamente. Dona a encarou perplexa. Então, significava que as duas estavam do mesmo lado. Dona ficou indignada. Como poderiam estar do mesmo lado, considerando que ela acabou de dizer que odiava Iju? Para a protagonista, estava tudo bem se Dona não gostasse dela. Ela, por sinal, gostava de Dona, que permaneceu em completo silêncio, se perguntando o que Iju poderia estar tramando. Após o jantar, quando estavam indo para casa, a mãe de Dogu pede para conversar um momento com Iju. Dogu se manifesta, afirmando que se sua mãe queria dizer algo, que falasse com ele também. No entanto, para Iju estava tudo bem, e ela pede para que ele espere no carro. Antes de sair, Dogu dá uma boa olhada para sua mãe, como se pedisse para ela ser cautelosa com a sua noiva. Então, ele sai para esperar no carro, deixando as duas a sós. Ao ficarem sozinhas, a senhora Yeon-hwa sabia que aparentemente eles estavam decididos a se casar, então queria pedir a ajuda de Iju.
Ela desejava que Dogu assumisse o negócio da família, e lhe dava 6 meses para fazer com que ele voltasse para a empresa Seu Gang. Essa era a condição para que ela concedesse a bênção. Claro que se casariam antes desse prazo terminar, mas se Ju falhasse nisso, nada importava. Ela deveria deixar Dogu. E como Ju já havia conversado com Dogu anteriormente, ela aceitou de bom grado esse desafio. Um pouco mais tarde, já haviam voltado para casa e estavam conversando. Nisso, Ju se ofereceu para preparar um macarrão instantâneo para Dogu. Até mesmo o miojo ela conseguiu deixar mais salgado do que o habitual. Ela perguntou se o casamento deles era apenas para obter o investimento do avô. Ele quis saber o porquê dessa pergunta agora, e ela respondeu que era apenas uma curiosidade. Bem, sim, em parte, mas não completamente, pois ele buscava algo mais. Ele queria ter um casamento real, não apenas um casamento por contrato. Então, se ela não estivesse preparada, deveria fugir a tempo. Esta era sua chance. No entanto, para Ju, fugir ou ter um casamento real não fazia parte dos seus planos. Dogu queria saber o porquê. Ela disse que não tinha muito tempo e que havia algo que também precisava fazer. Dogu pergunta quanto tempo ela tinha. Internamente, ambos tinham a certeza de que aquela marca em seus pulsos era o limite de suas vidas. Ao perceber que ela não respondia, Dogu ofereceu-se para comprar o tempo que restava, indicando que não importava o que ela estava tentando fazer agora, se era por vingança ou qualquer outra coisa, ele faria isso por ela. Contudo, ela não compreendia por quê, e em resposta, ele explicava que era porque desejava ter algo genuíno. Portanto, estava tudo bem se ela quisesse usá-lo. Ela poderia utilizar o tempo que lhe restava ficando ao lado dele, como sua verdadeira esposa. No dia seguinte, ela foi à casa da família, especialmente ao quarto de seu pai. Ao entrar, pegou um fio de cabelo dele que estava no travesseiro, pois ela queria descobrir a verdade a todo custo. Contudo, justo quando estava prestes a sair, deu de cara com Yura, que perguntava o que ela estava fazendo ali, e que não tinha motivo algum para ela estar lá. E Ju explicou que estava ali para vê-la, pois queria avisar que em breve, haverá uma reunião para fazer a apresentação das famílias. Então veio para informar a data. Seria em 20 de setembro, às 6 da tarde. Com essa notícia, Yura explode de raiva, perguntando por que, de todas as pessoas, ela teve que se envolver com Dogu. No entanto, a realidade é que Yura estava obcecada, pois só teve apenas um encontro às cegas com ele. E até então, ele não havia lhe dado a impressão de estar interessado nela. E Ju continua dizendo, que mesmo que não estivesse com ele, Dogu não tinha a menor intenção de se casar com Yura, e que Yura sabia disso melhor do que ela. Yura expele sua ira novamente, e Ju, de forma irônica, pede para sua meia-irmã se acalmar, e não esquecer de avisar aos pais sobre a data da apresentação das famílias. E Ju vai embora muito satisfeita, deixando Yura totalmente transtornada. Nos dias seguintes, Dogu e Dona acompanhavam Ju enquanto ela experimentava seu vestido de noiva. Dogu estava muito pensativo, e Dona questionava se ele estava se sentindo nervoso. Ele queria saber por que ela estava ali. Como ela já havia passado por isso, queria estar presente para animar a noiva, sabendo que Dogu não era muito entusiasmado nessas coisas. No entanto, Dona sentiu toda essa cena familiar, como se estivesse em um déjà vu. E claro, Dogu sabia o porquê. No dia do acidente em que morreu, no momento em que a escuridão cobriu seus olhos, pensando que havia encontrado seu fim. Apesar disso, ele abriu seus olhos novamente. Foi como acordar de um sono profundo. Um sonho lúcido, ele pensou. Um horrível pesadelo. Era 19 de julho, 2 meses atrás. E Dona ligou para ele para lembrá-lo de que deveria acompanhá-la à loja de noivas naquele dia, para ajudá-la a escolher um vestido. Enquanto estava na loja, aguardando sua irmã escolher o vestido, ficou muito pensativo sobre o suposto sonho, que parecia realista demais. Sua irmã chamou sua atenção, pois percebeu que ele não estava prestando atenção nela. No entanto, ele estava incomodado de estar ali, e perguntou a razão dela não ter pedido ao noivo para ajudá-la com o vestido. Quando ela começou a dar sua explicação, Dogu percebeu que não era a primeira vez que Dona falava sobre isso. Ao ser questionado sobre sua opinião sobre o vestido, Dogu não achou que combinava com ela, o que a deixou revoltada. Dona jogou a peruca que usava no chão, ameaçando Dogu. Essa mesma situação estava acontecendo exatamente igual ao que ele se lembrava.
E no instante seguinte, ele ouviu uma voz familiar. E ao se virar, viu Iju, com seu vestido rasgado. Ele se lembrou que ela casou-se com Seiyuki. E que no seu sonho, ela morreu. Não só ela, como ele também. E ela passou por ele, sem perceber. Naquele dia, ele viu que Iju estava diferente. E no meio disso, percebeu que o que foi um pesadelo era realidade. Ele voltou no tempo, de volta à vida. Agora, no presente, 17 de setembro, se passaram 2 meses depois daquele dia. E hoje, era Iju quem estava experimentando um vestido. Desta vez, para se casar com ele. Dogu ficou impressionado com tamanha beleza diante dele. E até Dona estava muito feliz com isso. Então ela aproveitou para tirar uma foto da cara de bobo de seu irmão. Dogu elogiou o quanto ela estava linda. Mesmo que ela sentisse borboletas no estômago, sabia que não havia motivo para isso. Simplesmente, tudo isso é atuação. Ela não percebia que realmente estava sentindo algo por ele. E Dogu só queria saber o quão feliz ele seria, por vê-la assim no altar. Mais tarde, ao voltarem para casa, Dogu sentou-se no sofá, pois tiveram um dia cheio, enquanto Iju ficou momentaneamente pensativa. Ela queria saber se ele estava falando sério sobre achar que ela estava linda. Como ela não fez a pergunta diretamente, ele não soube do que ela estava se referindo, e ela desconversou, alegando que não era importante. Dada a insistência dele, ela diz que pareceu muito real o que ele disse para ser uma atuação. E ele responde que é um bom ator. A conversa vai, conversa vem, e isso a deixou com fome. Iju decide preparar algo para comer, querendo fazer macarrão instantâneo novamente, confiante de que dessa vez iria dar certo. Dogu se dispõe a preparar, dando uma desculpa de que ela deveria estar muito cansada, deixando Iju chateada. Mas então ele propõe que poderiam resolver isso com um jogo. Quem perdesse teria que cozinhar. Então eles começaram o desafio, jogando um contra o outro. E adivinhe quem perdeu? Dogu. Supostamente, ele se esforçou. Então, ele teve que cozinhar. Mas Iju ficou desconfiada se ele havia perdido de propósito. No entanto, ele alega que deu o seu melhor, e que deveria estar enferrujado, pois há muito não jogava, tanto que suas mãos ficaram até calejadas. Então ela resolveu deixar esse assunto de lado. Um pouco mais tarde, após o jantar, Iju se ofereceu para lavar a louça, mas Dogu disse para ela ir descansar enquanto ele fazia isso, ou simplesmente ela poderia ficar lá e apreciá-lo, se preferisse. Então ela resolveu ir descansar, deixando ele com cara de tacho por ela não querer ficar para apreciá-lo. Um pouco depois, Dona mandou uma mensagem para Dogu. Ela enviou uma foto que tirou de Iju vestida de noiva. Ele ficou encantado, mas enfatizou que a foto não fazia justiça a Iju, que era muito mais linda pessoalmente. Ao terminar seus afazeres na cozinha, Dogu foi procurar Iju, com a desculpa de querer mostrar a foto que Dona enviou, tentando não parecer tão óbvio, que foi só porque queria passar mais tempo com sua amada. Iju responde que isso era algo que não precisava perguntar, bastava ele enviar a foto para ela. Ele então perguntou o que ela estava fazendo, e ela contou que estava desenhando, lhe convidando a entrar em seu quarto para ver seu desenho. Dogu entrou no quarto de Iju e admirou como ela desenhava bem. Ele queria ver os outros desenhos, e Iju permitiu. No entanto, ela se lembrou do desenho que fez dele na próxima folha, e tentou impedir que ele visse. Mas foi tarde demais. Ele virou a folha e deu de cara com seu retrato. Definitivamente, ele não esperava por isso. Ela tentou explicar que isso não significava nada, e ele ficou se achando por ela querer desenhá-lo. Iju ficou mais nervosa, dizendo que não era nada do que ele estava pensando, pois só estava desenhando o que lhe veio à mente. Nisso, ela se afundava cada vez mais em suas explicações, pois agora ele sabia que ela pensava nele. Ela tentou explicar que não era isso, e tentou pegar seu caderno de volta. Mas Dogu não deixou que ela alcançasse. Ao virar a folha para o próximo desenho, o que viu foi triste. Ela havia desenhado o acidente que sofreu. Isso o deixou surpreso, e na mesma hora, ele se recordou desse dia trágico. Este desenho o deixou abalado, e ela ficou surpresa com a reação dele. Ele queria saber por que ela desenhou aquilo, mas ela afirmava a mesma coisa. Desenhou o que lhe veio à mente e que não tinha significado algum. Nesse caso, Dogu queria ficar com esse desenho.
Por um momento, ela hesitou, não tinha certeza se queria entregar o desenho, então Do-gu questionou se realmente não tinha algum significado para ela. Ele queria muito o desenho. Então ela acabou permitindo, embora achasse muito estranho, se perguntando se ele sabia de alguma coisa, mas acabou descartando essa possibilidade. Do-gu voltou para seu quarto. Ele sentia-se culpado, mas agora, ele prometeu que desta vez protegeria Iju. E não permitiria que ela morresse. Por outro lado, Yura encontrava-se num bar dormindo, depois de beber mais do que devia. Neste momento, Seiyuki chegou e a cobriu com sua blusa, fazendo com que ela acordasse. Ele queria saber por que ela havia bebido tanto. Ela estava frustrada, pois Iju havia marcado um encontro entre as famílias. Ela havia conseguido, mesmo tendo um noivado rompido recentemente. Seiyuki tomou o copo da mão dela, não queria que ela descontasse suas frustrações na bebida. Ela chorava por ter falhado, e culpava Seiyuki, pois ele não deveria ter permitido que seu compromisso com Iju se rompesse. No entanto, para acalmá-la, ele contava que ouviu dizer que o avô de Do-gu só investiria na empresa dele com a condição de que seu neto precisasse se casar. Então, com essa informação, Yura concluiu que o casamento de Iju e Do-gu era apenas contratual. E essa informação era muito conveniente para ela. Finalmente, chegou o dia da reunião familiar. O pai de Do-gu, como sempre, esbanjava simpatia, comentando sobre como os casamentos dos jovens hoje em dia eram mais simples. A madrasta, por sua vez, tentava aparentar ser gentil, chegando a expressar sua alegria pelo fato de a filha, acostumada a ser tratada como uma princesa, estar prestes a se casar com Do-gu. No entanto, ela não escondia seu desejo de que o casamento fosse repleto de luxos. Iju ficou indignada ao ouvir a referência de ter sido criada como uma princesa. Do-gu, ao perceber a reação dela, segurava gentilmente sua mão para acalmá-la. Esse gesto carinhoso não passou despercebido por Yura, que ficou furiosa. A mãe de Do-gu percebeu imediatamente as intenções da madrasta, ao mencionar um casamento luxuoso. Yoon-gi foi direta, ela buscava um investimento na sua empresa através dessa união. Do-gu, que já suspeitava das intenções dela, viu finalmente suas verdadeiras intenções sendo reveladas. A mãe de Do-gu, agindo com perspicácia, respondeu que não via dificuldade nisso, mas levantou a questão do que receberiam em troca, ressaltando que as parcerias são recíprocas. Essa abordagem pegou a madrasta de surpresa, e a mãe de Do-gu mostrou-se astuta ao não deixar espaço para manipulações. Iju percebeu claramente que a madrasta estava empenhada em prejudicá-la. Diante desse contra-ataque, Yoon-gi recuou um pouco. O foco da conversa mudou para os planos do casamento, adiando a discussão sobre outros assuntos para um momento mais oportuno. Ao deixarem aquela reunião desagradável, a madrasta estava ao telefone, dando instruções para que seu plano fosse executado mais rapidamente do que o inicialmente planejado. Iju se aproximou, e a madrasta encerrou a ligação abruptamente. A protagonista não hesitou em deixar claro que sabia que a presença dela ali tinha o objetivo de prejudicá-la. A madrasta afirmou que Iju se tornou imprudente desde o dia em que saiu de casa. Iju, sorrindo, retrucou que teve a mesma impressão há 20 anos, quando a mulher má passou de empregada a dona da casa. Yoon-gi quase perdeu a compostura, sentindo-se tentada a bater Iju pela audácia. No entanto, ao perceber a presença de várias testemunhas ao redor, controlou-se. Em resposta, ela desdenhou de Iju, insinuando que tal comportamento era típico de alguém com DNA sujo. Iju, longe de se abalar, começou a rir diante das palavras da madrasta e provocou, perguntando se ela estava se referindo a Yura. A madrasta, indignada, questionou como Iju ousava mencionar sua preciosa Yura. Nesse momento, Iju retirou um envelope de sua bolsa e o entregou à madrasta. O envelope continha o resultado de um exame de DNA, revelando que Yura não era filha biológica de seu pai. Iju comentou ironicamente que esperava que a madrasta não tivesse a ilusão de esconder esse fato para sempre, deixando-a enfurecida com a revelação. Que lamentável, afirmou Iju, indicando que agora estava ciente da verdade. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!